A grande quantidade de cargos comissionados na Câmara Municipal de Ipatinga em relação ao número de servidores efetivos voltou a ser assunto esta semana em Ipatinga. E a Justiça, então, condenou a Câmara a fazer a redução desse número de cargos comissionados. Por isso, vim conversar com o promotor de justiça, Jonas Monteiro, que vai explicar para a gente, né? Promotor, a Constituição determina que haja uma proporção e na Câmara de Ipatinga não existe isso, ainda por cima tem uma lei lá que permite, né, a contratação de profissionais por cargos comissionados. Justamente. A Constituição Federal determina, né, que cada ente público, né, tem um limite máximo de cargos comissionados, né, ou seja, um percentual mínimo de cargos que devem ser preenchidos por servidores efetivos por concurso público, né. No município de Ipatinga existe uma lei municipal que regulamenta esse dispositivo da Constituição e determina o percentual de 50%. Verificou-se, né, o Ministério Público fez uma apuração na época, há cerca de 3 anos, fez uma recomendação que havia essa extrapolação desse limite pela Câmara Municipal. Foi ajuizada, né, uma ação, então, pelo Ministério Público na época, em 2020, e essa ação teve curso com instrução recente e houve a decisão agora da Justiça acolhendo esse pedido do Ministério Público, né, entendendo que, de fato, a Câmara extrapolou esse limite de 50% de servidores efetivos e condenando que ela se adeque, né, que ela reduza esse número de cargos comissionados de pessoas contratadas sem concurso público. De acordo com a informação da Câmara, há cerca de 178 pessoas, né, ocupando esses cargos comissionados, contra 48 servidores efetivos. Naturalmente, né, os vereadores, que são 19, eles têm, né, seus assessores parlamentares, chefes de gabinete e têm o número de cargos comissionados que são administrativos da casa, né? Então, o que o senhor está se atentando nem é tanto em relação a esses assessores parlamentares, né, que são inerentes à profissão mesmo, à função. É mais a questão do número de cargos na administração. Perfeitamente. O Ministério Público, na sua última manifestação, né, reconhece que, em relação àqueles assessores parlamentares, de vereadores, que eles são naturalmente comissionados, então eles não estão sendo computados nesse cálculo da manifestação do Ministério Público. Ainda assim, entendidos aqueles servidores, aqueles servidores ou agentes públicos da administração da casa, verificou-se que, somando-se os cargos comissionados, propriamente ditos, da administração da casa, com aquelas funções que estão sendo ocupadas, que são típicas de atendimento da Câmara Municipal de Ipatinga, especialmente ali no Centro de Atendimento ao Cidadão, no CAC. Aqueles contratados ali, que estão sendo contratados sem concurso público, somados àqueles comissionados, eles estão ultrapassando o limite de 50%, né, de agentes públicos comissionados ou contratados sem concurso público, ou seja, mesmo se não considerarmos os assessores parlamentares, ainda assim a Câmara Municipal hoje está ultrapassando o limite de pessoas contratadas sem concurso. Diante disso, nós reiteramos o pedido de condenação e o juiz acolheu para que a Câmara, então, se a decisão for mantida, se adeque à lei, né, e reduza o número de pessoas contratadas sem concurso público. Na sentença, então, não ficou definida essa questão, né, de como seria essa redução, né, nem o prazo. Exatamente, é porque essa fase é que a gente chama de cumprimento de sentença, né? Primeiro nós temos que aguardar aquela sentença ser mantida, né, se houver um recurso, e após nós vamos entrar na fase que, se for mantida de cumprimento de sentença, onde nós vamos apurar o número exato de pessoas sem concurso público lá atualmente e vamos cobrar para que eles imediatamente reduzam, então, esse número para se adequar aos termos da lei e agora um comando da sentença, né? O objetivo, então, é a questão do critério da impessoalidade. Perfeitamente. Impessoalidade, moralidade da coisa pública, né? Todo órgão público tem que ter um percentual mínimo de pessoas que são contratadas de maneira impessoal, né? Que são aqueles... O instrumento no Brasil é o concurso público, a regra, né? E existe, então, uma lei que dá esse parâmetro. Não é possível, então, que se ultrapasse esse parâmetro, porque aí a Constituição entendeu que haveria nessa pessoalização da coisa pública, essa mácula, né? A essa impessoalidade. Então, diante disso, é a missão do Ministério Público combater esse tipo de desvio. Agora nós viemos à Câmara de Vereadores de Ipatinga para saber quais serão os próximos passos diante dessa condenação da Justiça. Nós vamos conversar com o procurador da Câmara, Hélio Cimini.
E agora, então, né, que vocês já foram notificados, a Câmara foi condenada a reduzir, qual vai ser, então, a atitude que a Câmara irá tomar? Esta ação, na verdade, essa ação civil pública proposta pelo Ministério Público, no limite da sua competência, ela pleiteia a redução, né, não a extinção de todos os cargos comissionados, mas é uma equação. Inclusive, o Ministério Público, nas alegações finais, ele corrigiu o percentual, que em determinado momento ele falou que tínhamos 78% dos cargos da Câmara, todos eles comissionados. Mas, ao final, chegou-se a uma um conserto, de que, na verdade, são 54%, né, de cargos comissionados e entre os cargos efetivos. E ele pediu o imediato decote, pediu uma liminar, né, para essa redução dos cargos. O juiz entendeu, à época, que essa liminar não seria cabível e, por outro lado, confirmou o pedido do Ministério Público de uma sentença. Tá? Determinou redução em 50% na proporção dos cargos comissionados e dos cargos efetivos da Câmara de Ipatinga. Mas a Câmara já tomou decisão, né? Se irá recorrer, se vai atender, em qual prazo, de que forma? Olha, amanhã, dia 12, amanhã, quinta-feira, nós faremos uma reunião às 16h30, tão logo acabe a reunião de comissões especiais aqui e comissões temáticas, nós nos reuniremos com a mesa para decidir, para que a mesa decida o caminho que nós vamos tomar nesse momento. Se é um diálogo com o Ministério Público, se é a edição de uma nova lei, se é o caminho do recurso. No caso, é uma decisão, claro, que cabe recurso, né? Mas existe na decisão do Justiça, na sentença, uma definição de prazo para ocorrer esses cortes? Não existe uma definição de prazo neste momento. Até porque o Judiciário, no momento da sua decisão, da sentença, ele determinou o reexame necessário, ou seja, o Tribunal de Justiça vai ter que reapreciar essa matéria no sentido de confirmar a sentença ou não confirmar a sentença. Mas, por hora, nesse momento, nós estamos mais preocupados em fazer cumprir a decisão judicial ou então recorrer e buscar os efeitos cabíveis dentro dos eventuais recursos e se existem esses efeitos. Siga o Zug nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. Zug, conteúdo o tempo todo.